Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o teorema de Green para regiões delimitadas por duas curvas fechadas. A gente viu até agora o teorema de Green para regiões delimitada por uma curva fechada, né? E aqui quando eu falo por duas curvas fechadas é uma situação bem específica em que uma curva está dentro da outra, digamos assim. Então é uma região entre uma curva e outra. Seria algo mais ou menos assim. Vamos fazer o desenho aqui para a gente visualizar. Imagina uma curva aqui, curva fechada, né? E uma outra curva aqui dentro dessa curva, né? Aí você tem essa região aqui, né? Que é delimitada por essas duas curvas, né? E a gente pode aplicar o teorema de Green nessa situação aí também. O único cuidado que a gente tem que tomar, como sempre tem que tomar, né, quando você está aplicando o teorema de Green, é a questão da orientação dessas curvas, né? E mais uma vez, você precisa fazer uma orientação de modo que o vetor normal, né, para aquela fórmula que a gente viu até agora, para que aquela fórmula valha aqui também, você precisa orientar a curva de fora no sentido anti-horário e a de dentro no sentido horário, tá bom? Por que no sentido horário? Porque a ideia é que sempre o vetor normal unitário aqui que você vai utilizar, né, na fórmula, seja sempre um vetor exterior, né? E aí, nesse caso, você precisa orientar a curva de dentro no sentido anti-horário. Faça a regra da mão direita, você vai ver, né? Como o vetor tangente vai estar aqui, ó, na direção anti-horária, né? Na direção dessa orientação, quando você faz o produto com a mão direita aí, né? O vídeo aqui fica invertido, para aparecer a minha mão direita eu tenho que usar a esquerda. Então, nesse caso aqui, você vai fazer aí o produto de T, né, aí com o K, e aí o seu N vai ficar, opa, é para cá. Aqui não vai dar para fazer com a mão porque fica invertido o vídeo, mas deu para entender aí. Faça o teste aí com a mão, com o teste da mão direita, né? Você vai ver que o vetor N tem que ficar para o lado de fora se você pega essa curva parametrizada no sentido anti-horário, porque o lado de fora dessa região, nesses pontos aqui dessa fronteira, vão ser justamente o lado de dentro ou delimitado por essa curva, né? E não o lado de fora no sentido da curva de fora ali, né? Deu para entender? Então é sempre que você tem que pensar o seguinte: se você está andando na direção da orientação da curva, o seu braço direito, o seu braço esquerdo tem que estar sempre apontando para o lado da região, tá bom? O lado esquerdo tem que estar apontando para o lado da região. Aí nesse caso, para você andar em cima da fronteira ali, com o braço esquerdo apontando para dentro dessa região, você precisa orientar ela no sentido horário, né, para que isso aconteça. Você tem que estar andando no sentido horário dessa curva. Então vamos lá, vamos mostrar. Eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer umas continhas aqui. Vocês vão ver que de fato isso funciona, né? Que eu posso dizer nesse caso aqui também, né? Que claro que sobre todas as hipóteses lá, né? Que essas curvas são curvas simples, né? Fechadas e que o campo vetorial tem derivadas de primeira ordem contínua e etc, né? Mas o que vai ser mais relevante aqui é mostrar a fórmula. Eu vou mostrar a fórmula G1 aqui no caso, né? Isso é que é integral sobre, deixa eu, integral sobre a curva, né? De f dr aqui vai ser igual a integral sobre d, né, do rotacional de f na direção de k, né, do vetor canônico k, dA. Né? Vai valer essa fórmula aqui também, né? Onde C, né, aqui no caso é C. A gente normalmente denota assim, né? É a fronteira de D, né? Com orientação positiva, tá? O que significa orientação positiva? É isso que eu falei agora, tá? A curva de fora no sentido anti-horário e a de dentro no sentido horário para que o vetor normal seja sempre o vetor exterior ali, né? A estratégia para fazer isso aqui é separar é cortar essa região aqui em duas partes, né? Digamos, você corta ela aqui assim, por exemplo, nessa parte de cima, né? Orienta essa curva aqui
nesse sentido, né? Esses dois cortezinhos, né? Então você vai ter, vamos desenhar aqui embaixo, é como se você tivesse duas regiões assim, né? Vamos separar ela em duas regiões, aquela região D. Você vai ter um aqui, uma regiãozinha aqui assim, que eu vou chamar de D1, né? E uma outra região aqui embaixo, vamos chamar aqui de D2, né? Você cortou no meio essas duas regiões, aí você tem duas regiões delimitadas por curvas fechadas aí, né? Deixa eu colocar esse D2 aqui de outra cor só para... Então, vou colocar de outra cor aqui. Então, D2 aqui. Certo? Bom, a ideia é fazer o seguinte, então. Veja que aqui você está com essa orientação. Vamos manter a orientação do jeito que está ali, né, nos pedaços em que você separou em dois. Então aqui estava no sentido... deixa eu manter a cor aqui, né? Aqui estava no sentido anti-horário, nessa parte de baixo. Aqui também no sentido anti-horário, né? Aqui era no sentido horário, pensando nessa curvinha de dentro, né? Então vai ser assim, né? E essa aqui assim, né? Como eu mantive aqui essas duas aqui nesse sentido, eu vou dar o mesmo nome tanto em cima quanto embaixo, tá? Então eu vou manter essa mesma orientação. Então basicamente o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa curva, essa região D aqui, né? A fronteira dessa região D, que é uma das nossas curvas aqui, ela fica dada pela união de quatro curvas aqui, vamos dizer, C1, C2, C3 e C4. Tá? Então isso aqui vai ser C1, união C2, união C3, união C4. Essa de baixo, essa de cima, então, ela está com a orientação já certinha no sentido anti-horário. Eu posso aplicar o teorema de Green nessa região D1, né, que é essa de cima. A de baixo, aqui também eu vou chamar de C2, né? Porque é a mesma curva, eu só estou separando aqui em duas partes, né? Eu estou olhando aqui, isso aqui é como se fosse o meu C2 e esse aqui é o meu C4 aqui, né? Então é a mesma curva, eu só estou olhando separadamente essas duas regiões, porque eu quero quebrar a minha integral sobre D na integral sobre D1 mais a integral sobre D2 e aplicar o teorema de Green nisso, né? Que aí eu sei que posso aplicar. Mas para que a minha orientação aqui fique correta, eu preciso inverter a orientação de C4 e de C2. Então vamos chamar aqui de C5 e C6. Né? Então como é que fica a fronteira? Aqui é a fronteira de... Essa primeira aqui era a fronteira de D1, tá? De cima. E aqui a de baixo a fronteira de D2, né? Que vai ser C5 união menos C4, né? Para inverter ali a orientação da curva. União C6, né? União menos C2, né? Para ficar tudo no sentido anti-horário aqui, né? Então, aí nesse caso, eu tenho exatamente duas regiões onde eu posso aplicar, em cada uma delas, né, o teorema de Green. Ou seja, eu posso dizer o seguinte. Primeiro, que a integral desse rotacional de F aí, né, na direção de K, no caso, né, dA, sobre D, né, é, na verdade, a integral sobre D1 do rotacional de F na direção de K, dA, mais a integral sobre D2 do rotacional de F na direção de K, dA. Né? Mas aí eu posso aplicar o teorema de Green nesses dois aí, ou seja, eu tenho que isso aqui é integral sobre a curva C1. C1 não, né? Desculpa. Eu estou chamando aqui de... eu dei essa notação aqui, né? Fronteira de D1, né? De F vezes dr, né? Mais a integral sobre a fronteira de D2 de F vezes dr. Agora, essas duas
essas duas integrais aí, eu posso quebrar na integral em cada um desses pedacinhos, né? Então vai ficar igual a integral sobre C1 f dr mais integral sobre C2 f dr mais integral sobre C3 f dr, né? Aqui tira essas bolinhas, né? Não é integral sobre curva fechada mais, né? mais a integral sobre C4 f dr, né? E aqui, isso tudo aqui é a integral sobre D1, né? Estou quebrando nessas quatro curvas aqui, né? Nesses quatro pedacinhos, né? Então aqui vai ficar mais a integral sobre C5 de f dr, agora eu estou fazendo esse outro pedaço, a fronteira de D2, né? Menos a integral sobre C4, né? Por quê? Menos a integral sobre C4. Porque aqui eu inverti a parametrização da curva e aquela história. Quando você inverte a orientação da parametrização, muda o sinal da integral. Então eu posso fazer a integral sobre C4 e mudar o sinal. F dr mais a integral sobre C6 f dr menos a integral sobre C2 f dr, né? Então, com isso, a gente consegue eliminar esse cara aqui com esse, né? E esse aqui com esse, né? No fim das contas, essencialmente o que eu mostrei é que quando eu faço essa quebra, as duas integrais que aparecem em cima dessas curvas aqui, elas se anulam, né? Porque justamente por causa dessa inversão na orientação, né? E, portanto, eu posso juntar novamente isso daqui, né? E colocar a integral sobre C1, quer dizer, né? A integral sobre C5 junto com C1, que são essas aqui, ó, C1 junto com C5, isso vai dar a integral sobre essa curva aqui toda, né, de fora, e essa integral aqui sobre C3 junto com C6 vai dar a integral sobre a curva de dentro, né, que no fim das contas eu posso denotar aqui, ó, vou chamar então aqui de C, né, igual a união, né, digamos aqui vamos, aqui no caso, usando essa notação de cima aqui, seria C5 com C1, com C6 com C3, né? Seria a união de C5 união C1, união C3, união C6, né? Que é justamente essa fronteira, né? Que eu posso chamar aqui de fronteira de D, né? Se a gente quiser, quer dizer, né? Eu posso chamar de C justamente a fronteira de D. É isso que importa aqui, né? Observando que a fronteira inclui tanto essa parte de fora como a parte de dentro, né? Nessa anotação daqui de baixo, né? Dá justamente a união dessas quatro curvas aí, né? Então eu vou apagar isso aqui, só pensa em C como a fronteira de D. Ah, eu coloquei aqui, né? C é igual a fronteira de D, não precisa colocar aqui de novo. Então, como C é a fronteira de D, a gente tem justamente que isso aqui, tudo, né? Essa soma toda é igual, vou colocar aqui assim, é igual a integral sobre C, né? Que é a gente pode pensar que é uma curva fechada aqui, né? Na verdade são duas curvas fechadas aqui que estão separadas uma da outra, né? Mas para manter a notação ali do teorema, vezes f dr, né? Então a gente mostrou que de fato esse teorema aqui é verdadeiro, né? De fato. Fazendo essas contas aí, a gente percebe que essa integral aqui, que é o que está do lado direito aqui, né? É igual à integral que está do lado esquerdo, que foi onde a gente chegou aqui. Beleza? Então, esse resultado ele é bem interessante, né? Parece uma coisa boba a princípio, né? E, de fato, para mostrar isso não tem nada demais, a gente só está supondo, né? Aí tem uma certa intuição que eu não mostrei aqui, né?
mas tem essa intuição de que você pode quebrar em duas regiões. Nesse caso aí, né, quando você tem duas curvas que satisfazem essa propriedade, né, uma está dentro da outra, né, e você está olhando para a região delimitada entre elas, você pode quebrar em duas regiões que são delimitadas por curvas fechadas, intuitivamente, né, imaginando essas regiões planas aí, de fato, isso dá para perceber que isso é verdade, né? E supondo isso, foi uma questão de fazer conta, levando em conta essas questões da orientação, né, dessa parametrização dessas curvas, né? Mas a gente consegue, apesar de ser uma coisa que parece simples, né, a gente consegue fazer algumas contas bem interessantes com isso aí. Dentre essas contas, né, interessantes, eu vou dar um exemplo particular aqui em que isso acontece, que é o seguinte: a gente viu, vamos retomar aqui aquela ideia, né, quando você tem um campo conservativo, né, por exemplo, né, você viu um campo conservativo não, um campo que tem uma função potencial, né, nas regiões que são simplesmente conexas, mas quando você pega uma região que não é simplesmente conexa, a gente viu que um exemplo recentemente de um campo que a integral de linha desse campo sobre uma curva que contornava o buraco ali, né, daquela região, a integral dava diferente de zero, né, uma curva a integral sobre uma curva fechada. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, né, com esse resultado de que a integral, mesmo que o rotacional seja nulo, digamos assim, né, mesmo que o rotacional seja nulo, a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes a integral do campo pode não ser zero em torno de uma curva fechada, dependendo do domínio aí, né? O domínio entra na jogada de uma maneira importante, né? E naquele caso específico a gente viu ali que a integral sobre um círculo, por exemplo, dava um determinado resultado. Só que muitas vezes dá para fazer esse resultado não só sobre, dá para mostrar, né, que o valor é sempre constante ao longo de qualquer curva fechada que contenha esse buraco, digamos assim, do domínio, né? Não necessariamente só em torno daquela curva aqui, de um círculo, por exemplo, né? É justamente esse resultado que permite isso. Por quê? É isso que eu vou mostrar num exemplo aqui para vocês agora. Dá para usar muitas vezes esse resultado para ter uma integral, ter um resultado mais genérico, né, sobre qualquer curva. E normalmente isso vai funcionar quando você tem um campo que é conservativo, tá? Um campo que é conservativo. Então vamos fazer essa conta aí por seguinte exemplo. Quer dizer, né, um campo que é conservativo no sentido de que tem uma função potencial, né? Não naquele sentido que é integral, porque aí você tem que distinguir as coisas por conta do problema no domínio, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode ser que a integral sobre um campo que a priori para a gente é conservativo, né? Integral é conservativo, digamos, desde que você limite o domínio dele a um conjunto conexo, né? Mas aí quando você pega, simplesmente conexo, quero dizer, mas aí quando você pega um conjunto ali, um domínio que não é simplesmente conexo, deixa de ter aquela propriedade que a integral de linha sobre curvas fechadas vai dar zero, né? Mas nesse caso específico aqui nem vai ser exatamente uma situação como essa, porque eu não vou falar da integral de linha do campo, mas na verdade eu vou falar da integral é, de da integral, vou falar do fluxo exterior, tá? E não exatamente do escoamento, digamos assim, né? Que seria a integral de linha, né? Mas ainda assim é interessante aqui nesse caso que a gente vai conseguir mostrar nesse exemplo que a integral sobre qualquer curva fechada aqui, que contorna a origem no caso, nesse exemplo que eu vou dar agora, sempre dá o mesmo resultado. Tá? E eu vou usar justamente essa versão do teorema de Green que vale para regiões que que não são necessariamente delimitadas por curvas fechadas, mas delimitadas por duas curvas fechadas, onde uma está dentro da outra. Então, o exemplo é o seguinte, né? Seja f de xy igual a ln de x² mais y ao quadrado,
e eu vou pegar uma f aqui, um campo f, quero dizer, que é justamente o gradiente dessa f aí. Então, nesse sentido, né, de campo conservativo, no sentido de que campo conservativo é aquele que vem de uma função potencial, essa f aqui é um campo conservativo, tá? Mas aqui já dá para perceber, né, que essa f aqui vai ter problema no domínio, né? Ela não vai ter essa propriedade de que o domínio é simplesmente conexo, justamente porque quando você deriva o Ln vai aparecer 1 sobre x² mais y² aqui, né? E aí esse campo, apesar da sua f, a sua função potencial está definida na origem, quer dizer, a sua função potencial também não está definida na origem, porque é um Ln, né? Mas mesmo que tivesse, né, o campo aqui, o fato é que o campo não está definido na origem. Ele está definido, na verdade, em todo o Rn, esse campo aqui, menos na origem, né? Menos na origem, esse campo f. Então o que eu quero calcular é o seguinte: calcule a integral sobre c de f vezes n ds, né? Se você quisesse escrever isso aqui de outra forma, né, poderia ser, sei lá, integral sobre c você poderia colocar na forma diferencial aqui, né? P dy menos Q dx, né? Onde f aqui você está denotando como sendo f igual a pi mais qj, né? Só outra forma de escrever, né? Poderia ser esse exercício também, né? Então calcule essa integral aí, onde C é uma curva fechada que não passa pela origem, né? Porque o campo não está definido na origem. Mas que a região delimitada por ela contém a origem, né? Contém a origem. Então, a priori, a gente não saberia calcular isso, né? Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente pode definir aqui uma curva C1, seja C1 parametrizada por R de t igual a cosseno t, a seno t, de modo... Veja, como o 0, 0 está na região delimitada por C, né, a situação que eu estou aqui é assim, ó. Está aqui o xy, né? A minha curva C é uma curva que vai fazer isso aqui, né? Ela não contém a origem, mas tem uma região que contém a origem, né? O que eu posso fazer? Isso aqui é a curva C, né? Eu posso pegar uma curva C1 que está contornando a origem, que é um círculo, está contornando a origem, né? E está inteiramente contido na região delimitada por C, né? Eu posso fazer isso justamente porque essa curva C não contém a origem, mas a região delimitada por ela contém a origem. Então, basta eu pegar esse A, esse raio dessa curva aqui, suficientemente pequeno, de modo que, dessa curva C1, né?
de modo que esse círculo seja pequenininho, né, e esteja dentro dessa região. Aí, o que eu posso fazer para usar o teorema de Green aqui é justamente integrar sobre essa região aqui que está entre a curva C1 e a curva C, né, essa região D aqui, né. Veja que do jeito que eu peguei a parametrização aqui, isso está orientado no sentido anti-horário, né? E aqui eu estou supondo que C também tá no sentido anti-horário, né? Então eu preciso corrigir isso aqui, né? Preciso corrigir isso aqui. Então vamos lá. Aqui eu não explicitei, né, no enunciado, mas eu estou pensando, né, uma curva fechada orientada positivamente. Então o que a gente sabe aqui é o seguinte: o teorema de Green implica o seguinte, que a integral sobre D, né, que é essa região aí, né, tá, deixa eu terminar de escrever, né? Eu comecei a escrever e não terminei. Depois eu aplico o teorema, né? De modo que C1, de modo que, deixa eu colocar assim melhor, né? De modo que A seja suficientemente pequeno para que C1 esteja na região delimitada por C. Então pronto, né? Aí seja D a região entre C1 e C, né? O que a gente sabe? Pelo teorema de Green, temos o quê? Que a integral sobre essa região D aqui, né, do rotacional aqui no caso, né, quer dizer, aqui eu quero usar a outra versão, né, desse teorema. Deixa eu até comentar isso aqui, né. Aqui eu tô afirmando para vocês que vale essa versão, mas a gente já viu, né, anteriormente que a versão desse teorema, aquela outra versão desse teorema é uma consequência dessa daqui, né? Então, nesse caso específico dessa região, a gente tem também, a gente pode dizer aqui, né, se somente se, a gente só mostrou essa que eu acabei de circular, mas é verdade também que a integral sobre C, né, de f vezes n ds é igual à integral sobre d do divergente de f, faltou espaço aqui, né, dA. Né? Isso aqui também é verdade. Então eu vou usar essa versão aqui agora. Vou usar essa versão aqui, né? Digamos, vamos chamar essa aqui, continuar chamando de G2, né? E essa aqui de G1. Então, pelo teorema de Green, a gente vai ter, né, que a integral do gradiente desse campo F, né, do divergente, quero dizer, né, do campo F dA, melhor, né? Deixa eu escrever o que a gente quer primeiro. A gente sabe, né, que a integral que a gente está procurando aqui, né, sobre C de F vezes N ds é igual à integral sobre D do divergente de F dA. Né? Isso aqui a gente acabou de ver. Né? Mesmo sobre essa região aí que não é, que não é a fronteira, né, de uma região fechada, mas é a região delimitada por duas curvas. Né? Aqui eu estou pensando
melhor, né? Aqui eu estou querendo a integral sobre C, né? Então deixa eu escrever melhor isso aqui, né? Integral sobre C união, vou colocar aqui menos C1, tá bom? Menos C1, né? Por que menos C1? Porque o C1, do jeito que eu peguei a parametrização, ele está no sentido anti-horário, né? Mas eu preciso dele no sentido horário para que fique compatível essa orientação da curva de fora com a de dentro, né? Agora sim, né? Vamos mostrar aqui, né, que essa integral aqui é igual a zero, né? Essa integral do lado direito, tá? De fato, olha só. Quem que é o divergente desse campo F, né? Vamos calcular isso primeiro. Depois eu continuo aqui a conta. Veja aqui. Isso aqui vai ser o divergente de quem, né? Vai ser o divergente do campo F, que é o gradiente dessa F pequena aqui, né? Então vai ser, na verdade, o divergente do gradiente de F, né? Que a gente já viu aqui, inclusive a gente até usou essa notação, né? É o Laplaciano de F, isso aqui, né? Mas e quem é o Laplaciano de F? É a derivada com relação a x duas vezes, mais a derivada com relação a y duas vezes, né? Quem que é a derivada de f com relação a x duas vezes? A derivada de f com relação a x vai ser 2x dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ser a derivada com relação a x dessa função aqui, ó, 2x dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Mais a derivada com relação a y com relação a y de 2y dividido por y ao quadrado mais por x quadrado mais y ao quadrado. Se você continuar fazendo essas contas, eu vou deixar isso como exercício para vocês, para a gente ganhar um tempo aqui. Não vai ser difícil você reparar que isso aqui dá zero, tá? Vou colocar como exercício aqui. Isso dá zero, né? Então, o que a gente tem? Portanto, a gente pode dizer que a integral sobre C1, ou melhor dizendo, né? Tanto faz, C união menos C1, no caso aí desse F, vezes N, né? ds é igual a zero, né? O que implica que, na verdade, a integral que a gente está querendo aqui, integral sobre C de f vezes n ds, implica que essa integral seja igual à integral sobre C1, né? Porque, na verdade, menos isso mais a integral sobre C1 é igual a zero, né? Só que aí, sobre menos C1, né? Aí, colocando esse menos para fora, então a gente vai chegar que isso aqui é a integral sobre C1 de f vezes n ds é igual, quer dizer, né? Isso aqui, essas duas coisas são iguais. Ora, eu não sei calcular a integral sobre C, né? Mas eu sei calcular a integral sobre C1, porque eu tenho a parametrização de C1. Então, a integral sobre qualquer curva, né, contornando a origem, é igual a integral sobre uma curva específica que eu sei a parametrização, né? Então, essa integral ela vai ser constante, né, independentemente da curva. Isso aqui eu já sei, né? Ela vai ser constante independentemente da curva. Agora, eu preciso calcular essa integral aqui sobre a curva C1, né? Deixa eu... Então, vamos continuar a conta aqui mesmo. Quem que é a integral sobre a curva C1? Isso aqui vai ser integral. Aqui, ó, eu até esqueci de colocar que t está variando entre 0 e 2π, né? Eu estou querendo pegar uma curva que dá uma volta aqui em torno do círculo, né? Então, aqui vai ser a integral de 0 até 2π, né? Aqui vai ser o campo F multiplicado pelo vetor N, né? Aí você precisa lembrar
quem é o campo f, eu vou colocar ele aqui assim, ó. Quem é o campo f? Vai ser 2x sobre x² mais y², 2y sobre x² mais y², vezes o vetor n, que aí, se você olhar aí um pouco para trás, já viu isso, que vai ser 1. Lembrem que esse vetor aqui ele é exatamente 1 sobre o módulo do R' aqui de t, né? Vezes o que seria o x' de t ali, né? Quem que é o x'? Não é o x', né? É o y', no caso aqui, né? Que vai ser a cosseno t, a seno t, dt, né? Na verdade, aqui ficou faltando. Na verdade, vamos corrigir aqui, né? Porque isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte, que eu acho que vai ficar melhor para a gente compreender, montar isso aqui direito, né? Deixa eu escrever da seguinte maneira, só para ficar mais organizado aqui. Faltou espaço até aqui, né? Escrever assim, ó. Essa integral aí a gente sabe que é a integral, né, sobre C1 de a componente, a primeira componente aqui dessa f, né? Lembrem daquela fórmula lá do fluxo, né? Então isso aqui vai ser a primeira componente da f, que é 2x sobre x² mais y² dx, dy, quero dizer, menos 2y dividido por x² mais y² d, opa, dx. Né? Exatamente isso daqui. Eu acho que vai ficar melhor para escrever assim. Então lembrem que agora também, ó, que o seu R' de t, né, vai ser igual ao quê? A primeira coordenada lá vai ser a primeira coordenada é o cosseno, né, a cosseno, né, então que vai ficar menos a seno de t, e a segunda coordenada é a seno, então vai ficar a cosseno de t. Né? Então, como que a gente resolve essa integral? Aplica aqui, integral de 0 até 2π, né? Esse 2x dividido por x² mais y² vai dar 2a cosseno t, né? Dividido por a², porque o x² mais y² dá ao quadrado aqui, né? Vezes, quem que é o dy aqui? O dy é o y', que é a cosseno, né? Vezes a cosseno t, né? Eu vou colocar o dt lá no final, tá? Menos 2y, que no caso que é 2a seno t, né? 2a seno t, vezes o y', que é menos a seno t, y' não, né? O x', né? Que é o menos a seno t, que é o dx ali, né? Tudo isso dividido por a ao quadrado. Isso é igual a integral de 0 até 2π de 2. Veja que esse a ao quadrado some, né? Então vai ficar 2, porque vai cortar aqui, ó, esse com esse e esse com esse, né? Então vai ficar 2 cosseno quadrado mais seno quadrado. Né? Isso aqui é 1, né? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 2π, né? Porque vai ser a integral de 2 de 0 até 2π. Isso aqui é igual a 4π. 4π. E era de se esperar que isso não fosse depender de a, né? Justamente porque a gente sabia que a integral sobre qualquer curva fechada contendo a origem tinha que dar sempre constante, sempre a mesma coisa. Então não era para ficar dependendo desse a mesmo, né? E não ficou, né? Dá 4π independentemente do raio que você escolhe aí. A gente só colocou esse a para garantir que a gente conseguia construir a região D do jeito que a gente podia aplicar o teorema de Green, né? Então a gente concluiu, né? Com isso que a integral
sobre C, um C qualquer, né, de F, N, DR, ou DR não, desculpa, que DS, né, o elemento de comprimento, é igual a 4π, né, para qualquer curva C fechada cuja região delimitada por ela contém a origem. Então é isso, tá, que eu queria fazer nessa aula de hoje. E aí na próxima a gente começa a falar sobre superfícies parametrizadas. Tá? Bons estudos e até a próxima.